Shavuot Tov a todos, estamos continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara. A gente está no capítulo 1, Alachá 8. Fala o Chafetz Chaim, a proibição de falar Lashon Hara, ela não é somente na fala. Se eu transmito uma mensagem negativa de alguém, da forma que seja, isso constitui também Lashon Hara. Então, se eu falei mal de alguém, obviamente é proibido. Também se eu escrevi alguma coisa sobre outra pessoa, isso daqui também está incluso na proibição de Lashon Hara. E se também eu passei isso de alguma forma indireta, com algum sinal, com um piscar de olhos, isso também constitui Lashon Hara. Então, está num grupo de pessoas conversando sobre algum assunto e alguém fala, olha, eu ouvi dizer que alguém falou mal de mim em público, eu ouvi dizer que alguém fez algo errado, e uma pessoa balança a cabeça ou mostra com os olhos quem foi a pessoa que fez isso, isso daqui é possivelmente Lashon Hara, mesmo que ele não falou e nem escreveu, já que ele deu a entender, ele demonstrou quem foi, mesmo que seja com apenas um sinal, isso também é considerado Lashon Hara. O Chafetz Chaim traz aqui na fonte algo interessante, ele fala de onde a gente sabe que mesmo escrever Lashon Hara é proibido. Então ele traz o seguinte, aparece na Gemara em Masechet Sanedrin, o que acontece quando uma pessoa foi julgada, teve um julgamento, e os julgamentos no tribunal judaico tem pelo menos 3 juízes. O que acontece quando 2 decretaram que a pessoa está livre, não fez nada de errado, ele é zakai, e um julgou ele culpado? Será que a gente fala quem falou o quê ou não? Então vem Rabi Yohanan e fala, olha, na hora de escrever qual é o din dele, o que aconteceu com essa pessoa, qual o veredito, a gente escreve simplesmente zakai, ele foi inocentado. Mesmo que uma das pessoas, um dos dayanim, um dos juízes lá definiu que ele é culpado, já que a maioria inocentou ele, a gente escreve para ele num papelzinho, você é inocente e acabou por aí. Rish Lakish discorda de Rabi Yohanan e fala o seguinte, fala não, tem que escrever para ele o seguinte, tínhamos 3 juízes, o juiz fulano e fulano decidiram que você é inocente, o terceiro juiz decidiu que você é culpado e por maioria você é considerado inocente. A Gemara explica qual a discussão entre eles. Então fala a Gemara o seguinte, porque Rabi Yohanan, a primeira opinião, falou que a gente simplesmente escreve para ele inocente, não escreve que 2 juízes falaram inocente e um falou culpado, por Lashon Hara. Falar que um dos juízes disse que ele é culpado é falar Lashon Hara desse juiz. Então vem Rabi Yohanan e fala, mesmo numa situação dessas, em que a pessoa foi julgada e o juiz ele tem certeza que o cara é culpado, se a gente sair para ele falando, olha, aquele juiz falou que você é culpado, você saiu inocente porque 2 falaram que não, mas tem um que tentou te culpar. Isso daqui também é considerado Lashon Hara, e mesmo que isso daqui é escrito, eles escreviam para a pessoa que foi julgada se ele é inocente, se ele é culpado, é considerado Lashon Hara. Rish Lakish, que disse para sim escrever o que falou cada juiz, que 2 juízes inocentaram e o culpou, ele concorda que tem a questão de Lashon Hara também quando é escrito, só que ele diz que se a gente escrever para o cara simplesmente você é inocente, isso vai parecer uma mentira, porque 2 falaram inocente e um falou culpado, ele teve um lado de culpa aqui aparentemente. Embora na prática ele seja inocente, mas tem um lado de culpa. Então Rish Lakish fala para sim escrever o que os juízes falaram para evitar essa questão de parecer algo falso, parecer uma mentira, parecer que todo mundo concorda que ele é inocente. Então sim tem a necessidade de escrever que ele é parcialmente culpado. Mas Rish Lakish também concorda com a questão de que falar Lashon Hara, ou escrever Lashon Hara, ou fazer um sinal de Lashon Hara está incluso na proibição. Olá a todos, continuam com as Alachot de Lashon Hara, a gente está no capítulo 1, na nona Alachá, última Alachá desse capítulo. Antes de ver a Alachá, vamos só completar algo que foi falado na Alachá anterior. Ele trouxe aqui nas observações que, como ele falou na Alachá anterior, não só é proibido falar mal de alguém, também não se pode escrever mal de outra pessoa e nem demonstrar ou fazer sinais que gerem essa impressão de que a outra pessoa fez algo errado ou é alguém que não é muito inteligente, etc. Ele traz, por exemplo, que se a pessoa recebeu uma carta, recebeu uma mensagem, um texto de outra pessoa, e ele mostra isso para os outros, meio que mostrando, olha, quantos erros gramaticais, não é uma pessoa muito inteligente, não é alguém que sabe o que está fazendo, isso também é considerado Lashon Hara. Então, do mesmo jeito que é proibido fazer sinais ou demonstrar, piscar o olho, qualquer coisa que signifique mal de outra pessoa, assim também você não pode repassar uma mensagem só para mostrar como essa pessoa não sabe escrever português, por exemplo.
Não, Lahá fala pra gente o Hafetz Haim, que mesmo que a pessoa se inclui na Lashon Hara, ou seja, ele vai falar que tal pessoa fez algo errado, ele fala, eu também estava lá, eu também fiz isso, ou eu também erro, eu também faço essas coisas, e ele se inclui no ato negativo, na questão de Lashon Hara, isso também é proibido. Ou seja, mesmo que eu também estou falando de mim mesmo, e às vezes eu penso, não é tão ruim, eu também fiz isso, eu também faço esse erro, eu também às vezes faço desse jeito, mesmo que a pessoa está falando de si mesmo, ele não tem direito de falar dos outros. Então, isso daqui também está incluso em Lashon Hara. E ele traz aqui nas fontes para essa questão o que aparece no livro de Yeshayahu. Yeshayahu, quando ele teve uma grande profecia, ele fala para Kadosh Baruch Hu, olha, eu não sei se eu sou merecedor dessa profecia, eu sou alguém impuro, sentado num povo de pessoas impuras, quer dizer, não deveria ter merecido uma profecia tão grande. E quando ele fala isso, a Kadosh Baruch Hu fala para ele, olha, você não tem direito de falar isso do povo, você não tem direito de falar isso de Am Israel. Então ele manda um anjo vir e queimar a boca de Yeshayahu. E aparece no fim, nas palavras aqui do Hafetz Haim, que Hashem falou para Yeshayahu o seguinte, olha, de você mesmo você pode falar, você tem direito, mas do povo você não poderia ter falado. E disso daqui talvez a gente entre numa outra discussão que aparece, se a pessoa pode falar a Shonará de si mesmo. Tem uma história que conta que certa vez o Hafetz Haim estava no trem, e ele encontrou alguém lá, eles estavam conversando, e essa pessoa falou, olha, você já ouviu dizer do Rav Meir Diradim, do grande Hafetz Haim? E ele falou, não é alguém tão grande assim, falam muito dele, mas ele não é tudo isso, e começou a falar mal de si mesmo, só que a pessoa que estava no trem com ele não sabia que era o próprio Hafetz Haim. Então eles começaram a discutir, o cara ficou bravo a ponto de bater no Hafetz Haim, porque estava falando mal do grande rabino. Só depois ele foi descobrir que era o próprio Hafetz Haim, e contam, baseado nessa história, dizem que daqui a gente vê que a pessoa não pode fazer Lashon Hara nem de si mesmo. Mas, da linguagem que aparece aqui no livro Hafetz Haim, no capítulo 1, Alahá 9, aparece no fim, Estivó Kadosh Baruch Hu, Alecha tarashai lomar, via tarashai lomar aleem. Que a Kadosh Baruch Hu disse para Yeshai, olha, de você mesmo, você quer falar isso, não tem problema, você tem direito, mas você não tem direito de falar mal de Am Israel. Então, aparentemente, daqui a gente vê que não tem problema a pessoa falar mal de si mesmo, isso não é considerado Lashon Hara, mas ele não pode falar mal do outro. E essa a priori é o que está escrito no Pasuk, Lotelech rachil beamecha, a proibição é de falar mal de alguém diferente, não de si mesmo. Mas essa alahá fala para a gente, Hafetz Haim, que mesmo que a pessoa se inclua na história, se inclua no erro, se inclua na questão negativa, ele não tem direito de falar mal dos outros, e daqui continua sendo Lashon Hara.